Elias e o fogo do céu. Era uma vez, há muito tempo, quando o povo de Israel estava vivendo uma situação muito difícil. Já fazia 3 anos que não chovia nem uma gota sequer. As plantações haviam secado, os animais estavam com sede e as pessoas passavam fome. Tudo isso havia acontecido porque o profeta Elias havia dito ao rei malvado, Acabe, que não choveria até que ele ordenasse. Durante todo esse tempo, Elias havia se escondido em lugares seguros, onde Deus cuidava dele. Primeiro, os corvos o alimentaram perto do riacho de Querite. Depois, uma viúva pobre o ajudou na cidade de Sarepta, onde Deus fez milagres incríveis, multiplicando farinha e azeite. Mas agora, havia chegado a hora de Elias se mostrar novamente e provar para todo o povo de Israel quem era o Deus verdadeiro. Um dia, Deus disse a Elias, vá e apresente-se ao rei Acabe, pois vou mandar chuva sobre a terra. Elias obedeceu e foi procurar o rei. Quando o rei Acabe viu Elias, ficou muito bravo e gritou, é você, perturbador de Israel? Elias respondeu corajosamente, eu não perturbei Israel, mas você e sua família sim. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os deuses falsos, chamados Baalins. Então Elias fez uma proposta incrível que mudaria tudo. Agora, mande reunir todo o povo de Israel no Monte Carmelo junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa da rainha Jezabel, o rei Acabe. Curioso para ver o que aconteceria? Concordou. Ele mandou mensageiros por todo o reino convocando o povo para se reunir no Monte Carmelo, uma montanha alta e imponente que ficava perto do mar. No dia marcado, milhares de pessoas subiram a montanha. Era como se fosse um grande estádio ao ar livre. De um lado estava Elias, sozinho, representando o Deus verdadeiro. Do outro lado, estavam 450 profetas de Baal, todos vestidos com roupas coloridas e cheios de confiança. Elias subiu em uma pedra alta para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. Com voz forte e clara, ele gritou para toda a multidão, até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam-no. O povo ficou em silêncio. Eles estavam confusos e não sabiam o que responder. Então Elias propôs um teste que seria justo e definitivo. Eu sou o único profeta do Senhor que restou. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Os profetas de Baal escolham um para eles. Cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e também o porei sobre a lenha, sem acender o fogo. Então vocês invocarão o nome do Deus de vocês, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo! Esse é o verdadeiro Deus! Todo o povo gritou. É uma boa ideia! Vamos fazer isso! Os profetas de Baal ficaram animados. Eles tinham certeza de que seu Deus responderia. Afinal, eram 450 contra apenas um. Os profetas de Baal escolheram o melhor novilho, prepararam a madeira, cortaram a carne e colocaram tudo no altar que haviam construído. Então começaram a orar para Baal. Ó Baal, responde-nos! Ó Baal, responde-nos! Eles gritaram desde a manhã até o meio-dia. Mas nada aconteceu. Não veio fogo, não veio resposta, não veio nada. O altar continuava frio e sem vida. Quando chegou uma Odeia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto! Talvez ele seja um deus, mas deve estar ocupado pensando em alguma coisa. Ou talvez tenha saído, ou esteja viajando. Quem sabe esteja dormindo e precise ser acordado. Os profetas de Baal ficaram desesperados. Eles gritaram ainda mais alto, dançaram ao redor do altar como loucos e até se cortaram com facas e lanças até sangrar, pensando que isso faria Baal responder. Mas não adiantou nada. Passou a tarde inteira, chegou a hora do sacrifício da tarde, e ainda não havia resposta. Não houve voz, não houve quem respondesse, não houve quem desse atenção. Então chegou a vez de Elias. Ele chamou todo o povo. Cheguem perto de
multidão se aproximou, ansiosa para ver o que aconteceria. Elias pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e reconstruiu o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Ao redor do altar, ele cavou uma valeta bem funda, como se fosse um pequeno fosso. Depois, Elias arrumou a lenha em ordem, cortou o novilho em pedaços e colocou a carne sobre a madeira. Até aí, tudo normal, igual ao que os profetas de Baal haviam feito. Mas então, Elias fez algo que deixou todo mundo de boca aberta. Ele disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. As pessoas ficaram confusas. Água! Como o fogo ia pegar se eles jogassem água em tudo? Mas Elias não parou por aí. Ele disse: façam isso de novo. E eles jogaram mais água. E ainda não havia terminado. Elias ordenou: façam pela 3ª vez. E eles jogaram ainda mais água. Agora o altar estava encharcado. A água escorria por todos os lados e encheu completamente a valeta ao redor do altar. Era impossível que aquilo pegasse fogo naturalmente. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Elias se aproximou do altar molhado e fez uma oração simples, mas poderosa. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que estás fazendo o coração deles voltar para ti. Elias nem havia terminado de orar quando algo espetacular aconteceu. De repente, um fogo sobrenatural desceu do céu como um raio gigantesco. Mas não era um fogo comum. Era o fogo de Deus, brilhante e poderoso. O fogo consumiu não apenas a carne e a madeira, mas também as pedras do altar e até mesmo toda a água que estava na valeta. Em poucos segundos, tudo havia sido completamente queimado. Até o pó desapareceu. A multidão ficou em choque total. Nunca haviam visto nada parecido. O poder de Deus era real, visível e impressionante. Todo o povo caiu de joelhos e gritou: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Eles repetiram isso várias vezes, com lágrimas nos olhos e o coração cheio de reverência. Os profetas de Baal ficaram apavorados. Eles sabiam que haviam sido derrotados completamente. Seu Deus falso não havia respondido, mas o Deus de Elias havia mostrado seu poder de forma incontestável. Elias então disse ao povo: prendam os profetas de Baal. Não deixem nenhum escapar. O povo obedeceu e prendeu todos os falsos profetas. Depois disso, Elias disse ao rei Acabe: suba, coma e beba, porque já se ouve o barulho de uma grande chuva. Elias subiu ao topo do Monte Carmelo, se ajoelhou, pôs o rosto entre os joelhos e orou intensamente. Ele mandou seu servo olhar em direção ao mar 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Elias disse: vá dizer ao rei Acabe: prepare seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens e vento, e caiu uma chuva torrencial. Depois de 3 anos e meio de seca, finalmente chovia. Lições importantes da história de Elias e o fogo do céu. 1. Só existe um Deus verdadeiro. O teste no Monte Carmelo provou que só o Senhor é Deus, e todos os ídolos são falsos e sem poder. 2. Deus responde às orações sinceras. Elias orou com fé, e Deus respondeu de forma poderosa e visível. 3. Coragem para defender a verdade. Elias teve coragem de enfrentar 450 profetas falsos, porque sabia que Deus estava com ele. 4. Deus pode fazer o impossível: fazer fogo descer do céu e queimar um altar molhado é humanamente impossível. Mas Deus pode tudo! 5. A importância de escolher o lado certo. Elias desafiou o povo a parar de ficar em cima do muro e escolher servir ao Deus verdadeiro. 6. Deus cuida dos detalhes.
Elias molhou o altar para que ninguém pudesse dizer que foi truque. Deus quer que nossa fé seja baseada na verdade. 7. O poder da oração perseverante. Elias orou 7 vezes pela chuva, mostrando que devemos persistir em oração. 8. Deus cumpre suas promessas. Deus havia prometido mandar chuva, e cumpriu sua palavra exatamente como disse. A história de Elias e o fogo do céu nos ensina que o nosso Deus é real, poderoso e sempre responde quando o buscamos com sinceridade.